Boa tarde. Bem, nós vamos dar continuidade à sequência que eu venho falando sobre a relação entre planejamento e organização do espaço agrário, tendo como foco a relação entre política, poder e espaço, né? Nós nos dois últimos vídeos, nós falávamos sobre a ação do Estado enquanto sendo um Estado classista, de modo que as políticas emanadas desse Estado, elas trabalham no sentido de reprodução da lógica que preside, sustenta e estrutura essa lógica classista, essa dinâmica classista. Tá? Então, a compreensão do planejamento e da gestão do espaço agrário, ela está umbilicalmente associada à maneira como este bloco no poder concebe o espaço agrário e os atores desse espaço agrário. A maneira como este bloco no poder concebe o que é moderno, o que é atrasado, o que é obsoleto, enfim, as políticas e organizações do espaço agrário, o planejamento do espaço agrário está muito associado à concepção de dinâmica do espaço agrário hegemônica nesse bloco no poder. Né? E aí nós entramos num debate que é o que significa a relação entre planejamento, política e poder, isto associado a uma concepção de espaço agrário. Tá? Muito bem. Por que espaço agrário e não espaço camponês? Por que espaço agrário e não espaço rural? Há uma substancial diferença entre agrário, camponês e rural. O agrário, o camponês e o rural, eles estão relacionados a uma coisa em comum, que é a apropriação da terra. No entanto, a diferença entre campo, agrário e rural está na maneira como esta apropriação da renda da terra ela entra no circuito de reprodução ampliada do capital. Quando falo campo, significa que a apropriação se dá de uma determinada maneira. Quando falo agrário, se dá de outra maneira, e quando falo rural, se dá de outra maneira. São excludentes? Não, não são excludentes. Tá? Mas elas manifestam a sucessão e coexistência de como as várias maneiras que o capital encontra de se apropriar dessa renda da terra. Né? Então, essas formas, o campo, o agrário e o rural, eles não são excludentes, mas eles não significam a mesma coisa, eles não são sinônimos. Certamente que o campo, o agrário e o rural, eles têm em comum o quê? Eles têm em comum a apropriação da terra e a expropriação da terra. Né? Então, é um processo, o campo, o agrário e o rural, eles nascem a partir do momento em que emerge a expropriação da terra daqueles que viviam há muito tempo ali, né? E essa expropriação da terra é com vistas a criar um processo de acumulação do capital. Isso eu estou falando de Brasil. Eu estou falando de Brasil. Então, durante muito tempo, por exemplo, se tratando de Amazônia, né, tu tem hegemonicamente uma coisa chamada campo. Né? E o que isso fala hegemonicamente campo? É um processo onde, desde a chegada do colonizador, passando o colonizador, a partir da chegada do colonizador, se desenvolve uma série de políticas no sentido de metamorfosear indígena em aldeia,
em vila, em povoado. Paralelo a isso, metamorfosear a mata primária em tornar a mata primária recurso para criar, extrair, produzir e cultivar. Tá? Então, o colonizador desenha um processo de apropriação da terra. Mas a apropriação da terra se dá pela expropriação da terra daqueles que moravam e, ao mesmo tempo, se dá pela apropriação da força de trabalho dele. Por isso, inicialmente, a escravização indígena, né? O aldeamento indígena, né? E depois o negro, e paralelo a isso tem os homens pobres, os homens livres, tem todos aqueles que não tinham a propriedade da terra, que usavam a terra, mas não tinham propriedade. Né? Quem tinha propriedade da terra eram os chamados homens bons, os homens de posse. Né? Que eram aqueles em que o Estado, eram aqueles em que a coroa ela dava esse título, ou melhor, ela presenteava com terra por conta de ações, de trabalhos feitos por essas pessoas à coroa. Né? Então, no primeiro momento, eu diria assim, uns 3,5 séculos, desde a fundação de Belém, desde 1616 até 1966, eu tenho a configuração de toda uma estrutura agrária concentrada, que vai dar um sentido de Amazônia, um sentido de Amazônia enquanto local que predomina a agroexportação, a economia de exportação, melhor dizendo, com base no extrativismo, com base na pecuária, com base na exportação de produtos manufaturados, como, por exemplo, o açúcar, como, por exemplo, a cachaça. Né? Então, e paralelo a isso, se desenha o campo. E o que é o campo? Né? Se desenha as chamadas cidades no campo. Né? O que é? Então, inicialmente, cidades como Cametá, Belém, Santarém, Altamira, Abaetetuba, mesmo cidades como Bragança, né? Cidades como Bragança, próprio Marabá, né? São cidades que vão nascer em função da concentração de terra, né? Da economia desencadeada a partir da estrutura agrária. Não são cidades que vão se desencadear a partir de uma indústria, a partir de um comércio, a partir de uma economia extrativa. Não, é a partir do que se dá da produção do extrativismo, da criação, do cultivo, do extrativismo e da produção. Né? Então, são atividades umbilicalmente associadas à estrutura agrária desigual, Né? É dessa maneira que vai estar colocada inicialmente as cidades. Então, elas vão nascer umbilicalmente em função do que o campo produz, porque elas vão ser uma invenção do campo. O campo vai inventar a cidade. Né? Quando eu falo campo vai inventar a cidade, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que toda a economia de produção de recursos naturais, toda a economia de produção, de cultivo, de cria, de extração, ela vai gerar uma dinâmica que vai ser capaz de manter determinado povoado, manter a reprodução desse povoado e também exportar. Né? Então, aí se desenha o campo onde tinha antes tribo, se desenha o campo onde tinha antes aldeia. Se desenha uma economia regular, né? E essa economia não seria possível sem a ação da política, né? A política primeiro vem pelas sesmarias, depois vem pelo diretório, depois vem pela própria abertura do Rio Amazonas às navegações, vem pela própria política de abertura, de incentivo à economia da borracha. Né?
mas são bons muito extrativistas, são bons muito associados a uma economia da terra. Não é uma economia de processamento, ainda não tem uma densidade técnica, tá? Ainda não tem grandes objetos técnicos, ainda não tem grandes sistemas técnicos. A, 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 o meio natural ainda é o grande constrangedor da produção do espaço e da própria dinâmica econômica. Isso, obviamente, começa a mudar a partir da abertura do Rio Amazonas, né, que há um adensamento do processo de circulação, a chegada de novos instrumentos técnicos, de objetos técnicos, quer dizer, a abertura vai possibilitar a chegada do mundo no lugar. E a chegada do mundo no lugar significa a chegada do processo de vulcanização no lugar, significa a chegada de grandes empresas comerciais, de grandes financiadoras, de grandes de bancos, significa todo um processo de conexão pontual de algumas cidades da Amazônia ao mundo, né? Ao mundo, né? Mas aí eu tenho o campo. Então, tanto o processo de aldeamento, quanto o processo de aquilombamento, né, de aquilombamento, né, quanto o processo decorrente da revolta da cabanagem, quanto o processo decorrente da ascensão e crise da economia da borracha. Então, isso vai servir para descentralizar o povoamento na Amazônia e para interiorizar esse povoamento, quer dizer, esse povoamento ele permanece ainda muito ligado à calha do Rio Amazonas, mas ele não se detém mais nas grandes cidades, ele vai se espalhar pelo chamado interior, né? E ao fazer esse processo, se desenha todo um modo de vida baseado no uso de uma terra sem ter a posse da terra. Um modo de vida baseado no criar, no cultivar, no extrair, no produzir, para a reprodução da vida. Obviamente associado ao mercado. Mas o fundamental aí não era a acumulação de capital, mas era a própria reprodução da vida. A dinâmica dessa reprodução da vida era norteada pela equação trabalho versus necessidade, né? Então, o que movia o trabalho, o que movia o ritmo do trabalho, o que movia a intensidade do trabalho, o que movia o tempo de trabalho, era equacionar uma determinada necessidade, né? Uma determinada necessidade. E o equacionamento dessa necessidade estava umbilicalmente associado ao mercado, né? Ao mercado. Então, significava dizer que esses povos, que grupos sociais, quer, por exemplo, aquilombados, quer, por exemplo, agricultores familiares, quer, por exemplo, remanescente de seringueiros, quer, por exemplo, povos extrativistas, eles se espalharam pelo interland da Amazônia e vivificaram povoados, vilas, né? E desencadearam um modo de vida associado ao mercado, porque vão precisar do mercado para obter muito do que necessitam para o seu modo de vida, obter o teçado, obter a pilha, obter o querosene, obter a pólvora, obter a espingarda, obter o sal, obter o açúcar, obter o medicamento, e assim por diante, né? Mas o fundamental é que são sociedades, são modos de vida que concebem a Terra como espaço de vida, né? Espaço da vida. Então, espaço onde se tem para eu viver. Então, a Terra ela não é concebida como sendo um espaço para produzir. O viver na Terra é um fim em si. Viver na Terra não é um meio para produzir. Tá? Então, essa vida na Terra, esse viver na Terra, esse modo de vida aí, né, eu chamaria de modo de vida camponês.
né? E esse espaço eu chamaria condição espacial camponesa, né? Que ela é uma categoria que abrange uma heterogeneidade de grupos sociais, né? Heterogeneidade étnica, heterogeneidade cultural, heterogeneidade linguística, heterogeneidade religiosa, heterogeneidade de atividades, mas o que tem em comum é que eles são uma espécie de degredados na própria terra. Eles vivem num lugar que não tem a propriedade, mas a própria existência deles é imprescindível para o sistema. Por quê? Porque eles são, em grande parte, responsáveis pela produção de alimento. Né? De alimento colocado na mesa das pessoas. Né? Então, nesses 3 séculos e meio aí, esses camponeses, eles vão produzir, vão extrair, vão cultivar, né? vão criar. Né? E o fruto desse trabalho aí, eles vão ingressar no mercado. Eles vão ingressar no mercado a partir das feiras. E as feiras, sobretudo, a partir das feiras localizadas às margens dos rios. Porque de 1616 até mais ou menos 1906, as cidades na Amazônia elas nascem à margem dos rios, à margem dos rios. E como o camponês é aquele que mora afastado da cidade, é como aquele que não encontra na cidade um local para viver, mesmo porque na cidade o espaço é uma raridade, o espaço é uma mercadoria, e para te morar naquele espaço, tu tem que pagar, tem que comprar a terra. Então, o camponês, ele sempre mora num lugar onde ainda não apareceu o dono. Ele mora no lugar onde não tem o título. Isso até mais ou menos 1906. Eu não esqueço dessa demarcação. Então, é por isso que, nesse momento, nesses 3 séculos e meio aí, as cidades da Amazônia, elas, falar de feira é falar de beira do rio, é falar da beira. Então, a beira era onde tinha feira. E lá o camponês levava os produtos dele provenientes da caça, da pesca, do extrativismo, do cultivo, da produção. Né? Então, ele constituía as verdadeiras feiras, né? Feiras à margem do rio, nas primeiras ruas da cidade. Então, essa é uma coisa singular das cidades da Amazônia. Então, Abaetetuba tem sua feira, Igarapé-Miri tem sua feira, Santarém tem sua feira, Marabá tem sua feira, Altamira tem sua feira, Juruti tem sua feira, Oriximiná tem suas feiras. Né? Todas as cidades localizadas à margem do rio têm as suas feiras. Né? E essas feiras eram profundamente fortes até 1966. Por quê? Porque até 1966 a estrada ainda era raro. Então, se a estrada ainda era rara, a circulação dos grandes caminhões, dos grandes mercados atacadistas era raro. Então, o que tinha eram as mercearias, eram as casas comerciais, ainda não tinha desenhado supermercado, por exemplo. Né? Então, havia muito mercearia, né? Mercearia que vendia secos e molhados. Né? Mas ainda não tinha ainda supermercado. Supermercado é uma criação da década de 70, 80. 70, 80. Isso, os supermercados, eles nascem, sobretudo, a partir da crise de determinado segmento na Amazônia. Por exemplo, a crise no segmento da economia da cachaça, do engenho, ela vai fazer com que os proprietários, esses proprietários de engenho, eles peguem seu capital e montem determinados supermercados, como, por exemplo, em Belém. Né? Muitos dos grandes supermercados de Belém, eles se originaram do capital oriundo da economia da aguardente. Né? Da economia da aguardente. Tá? Mas a gente já vai chegar lá. Por enquanto, eu estou no momento onde ainda não tem supermercado. Então, a feira ainda era densa e rica. Tá? Então, ainda não tinha um adensamento, ainda não tinha um adensamento jurídico preocupado em condições, por exemplo, sanitárias, em condições de higiene, em código do consumidor. Então, tudo isso é década de 80 que vai ser criado. Né? Então, por isso que era comum nas feiras encontrar caça, né? Caça de todo tipo.
era comum encontrar nas feiras, era comum, era normal, era aceitável, né? Porque fazia parte da condição camponesa. O camponês achava que podia levar na feira tatu para vender, paca para vender, capivara para vender, jacaré para vender, mucura para vender, né? E levava para vender, né? Então, para ele fazia parte do entendimento dele, para ele é uma relação de sobrevivência, não era uma transgressão ao meio ambiente, né? Muito bem. Então, essa condição camponesa, ela abasteceu muito as cidades. Ela é responsável pelo abastecimento, sobretudo de alimento, sobretudo da pesca, né? Pesca artesanal, porque até 66 ainda não tinha a presença dos grandes casas comerciais de pesca, tinha casas de gelo, né? Responsável pelo gelo, né? Até porque a eletricidade ainda era rara, né? Então, por exemplo, era muito nas cidades da Amazônia, sobretudo a do Baixo Tocantins, era muito generalizado o consumo, por exemplo, de jacaré, de peixe seco salgado, dada a precariedade do sistema de armazenamento de refrigeração, né? De refrigeração, né? Então, essa condição aí, né, a formação das feiras se dá nesse período, nesses 3 séculos e meio aí, né, desses 3 séculos e meio. Muito bem. A partir da década de 66, a partir de 66, com a Operação Amazônica, o que acontece? Eu tenho um conjunto de políticas que vão continuar mantendo a, a estrutura agrária, e ao manter a estrutura agrária, eles vão continuar mantendo o camponês numa condição de degradado, de estrangeiro na sua própria terra, né? Mas agora tem um componente mais, digamos assim, prejudicial, né? Que vai agravar a situação. O que é? É que a partir de 66, eu tenho uma condição de leis, né? Uma condição de mecanismos jurídicos, né? Que vão facilitar a aquisição de terra pelos chamados grandes projetos, sejam eles de mineração, de agricultura, de pecuária, hidrelétrico, de estrada, de ferrovia, de rodovia, de porto, de aeroporto, né? Então, eu tenho um conjunto de leis que vão promover esse processo de apropriação, né? Então, o que vai acontecer? A partir da Operação Amazônica, o governo federal tenta implementar na Amazônia o chamada política de integração nacional. E essa política de integração nacional, ela vai reverberar sobretudo no espaço agrário, porque até 66 a Amazônia ela é eminentemente agrária, ou melhor, ela é camponesa. Eu não estou dizendo que não tem cidades, eu não estou dizendo que não tem vida urbana, eu não estou dizendo que não tem uma densidade urbana, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que são cidades que ainda estão longe de ser urbanas, e são cidades que têm ainda muito próxima da dinâmica do campo, subordinada à dinâmica do campo, né? Então, são cidades que ainda não têm centrais de abastecimento, são cidades que não têm supermercados, são cidades que não têm regularidade nesse abastecimento. Quer dizer, ainda são cidades subordinadas a uma espécie de sazonalidade da produção do campo, né? Eu não estou dizendo que não tem um abastecimento, não é isso, mas isso é mais abastecimento na cidade. Então, tanto é que quando se queria comprar algo novo, ia-se na capital, né? Na capital. Então, em Abaetetuba, em Cametá, em Santarém, em Altamira, né, em Marabá, não se encontrava o novo estava em Belém, né? Então, daí que se começa a criar toda uma espécie de discurso de hierarquia urbana,
de acreditar que em Belém está o maior, está o novo e está o melhor, e que no restante está o velho, está o obsoleto, está o defasado. Né? Então, nesse aspecto. Né? Por isso que era uma espécie de fato, né? de evento, ir em Belém, ir na capital. Né? Até porque, até em 66, o deslocamento predominante era por barco. Então, cidades como Baitetuba, Cametá, Santarém, era barco para chegar em Belém. Então, eram dias, eram horas, era cansativa a viagem. A partir da Operação Amazônica, se desenha todo um processo de integração. Aí, esse processo de integração, ele vai inventar o espaço agrário, né? Enquanto o espaço do conflito, que vai... Por que é o conflito? Porque é o que o José de Souza Martins chama a chegada do estranho, né? Por meio dos grandes projetos, e esse estranho, ele vai reivindicar terra e o trabalho. Terra e o trabalho. Né? Mas essa chegada do estranho reivindicando terra e trabalho, a gente trata no próximo encontro. Né? Então, eu espero que vocês escutem novamente os vídeos, né? Observem, perguntem, né? Porque eu creio que é uma exposição muito densa para assimilar apenas numa olhada. Né? E agora eu experimentei a plataforma da universidade, estou falando do computador, para não ter tanta interrupção. É isso. Amanhã a gente se encontra. Né? Fiquem bem. Um abraço.